Olá, Lula diz que Bolsonaro, ao pedir anistia para 8 de janeiro, prova que é culpado. Consciência tranquila, diz Bolsonaro em primeira aparição pública após denúncia. E Procuradoria dá parecer favorável ao serviço de mototáxi em São Paulo. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa agora o seu jornal com as principais notícias do dia e, claro, com os meus comentários, que dizem que algumas vezes é um tanto quanto avassaladores. Os comentários de uma análise um pouco elaborada sobre os fatos de um olhar, de um prisma, né? É um pouco independente, né? Tentamos ser o mais independente possível, sem ir para um lado ou para o outro, né? Apesar que hoje em dia qualquer coisa que você fala, dependendo do assunto que você fala, dizem que você é de um lado ou dizem que você é do outro. Eu prefiro... E eu não tô em cima do muro não, gente. Não tô em cima, tenho posicionamento, tá bom? Tenho muito posicionamento, alguns até um pouco polêmicos, né? Polêmicos para quem não gosta do meu comentário. Claro, quando eu falo polêmicos, eu não tô falando que são opiniões que vão contra a lei ou que vão contra os seres humanos e coisas do gênero, tá? Mas... eu digo polêmicos porque tem gente que às vezes fica um pouco ofendido ou acha muito incrível eu ter essa posição, mas é isso, a gente mantém a posição aqui. Então a gente aqui não é o jornal que fica em cima do muro não, a gente pode não ir para um lado, não pode ir para o outro, mas a gente não está nem no muro, na verdade a gente está vendo tudo da rua, essa é a nossa visão, é isso, né? Você acreditando ou não, é isso que a gente tem. Você pode seguir a gente aí nas redes sociais da WTV Brasil, todas as redes sociais estão aí embaixo. Se você está só ouvindo, é o Facebook, o Instagram, né? Nós temos o Blue Sky, o X, que é o antigo Twitter, os Threads, que também faz parte do Instagram, o TikTok e o Quai, seu app de vídeos curtos. E claro, estamos no YouTube. No YouTube você dá um joinha aí pra gente se você gostou, né? Se inscreva no nosso canal. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. É isso aí. E divulga aí, né? Se você gosta e tal. E também nós estamos no canal 89 da Soul TV, onde você pode assistir o nosso programa em 4 horários, além do horário inédito, na nossa programação linear da WTV Brasil pela Soul TV. Onde você, no computador, pode assistir também pelo site soultv.com.br. Somos o mesmo canal 89. Basta você fazer um cadastro gratuito na Soul TV para você usufruir de 200 canais gratuitos. E qualquer mais informações no nosso site wtvbrasil.com.br. E começando hoje, não dava para falar algo diferente do que foi, do que a repercussão do caso da denúncia de Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas que nós noticiamos ontem. E claro, essa repercussão andou o dia todo de ontem e hoje também, e essa repercussão que tem grande base na delação premiada de Mauro Cid, permeou o noticiário. Claro, a gente tem outras notícias aqui, porque não é só isso que aconteceu, mas vamos começar com todos os acontecimentos em volta dessas notícias. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, numa entrevista à Rádio Tupi, aqui do Rio de Janeiro, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro prova que é culpado pela tentativa de golpe no país, ao pedir anistia aos envolvidos no ataque de 8 de janeiro de 2023. Nós temos um trecho dessa entrevista que foi dada à Rádio Tupi, que foi transmitida pela internet pelo canal oficial do Lula, e eu acredito também pelo canal da Rádio Tupi. A gente vai exibir o trecho dessa entrevista que foi exclusiva, né, que foi uma entrevista direto para a Rádio Tupi, e onde ele comenta sobre esse assunto. Ele deu uma entrevista falando sobre vários assuntos, sobre vários temas, né, que os jornalistas muito, muito bons da Rádio Tupi estavam perguntando para essa entrevista com o presidente. E no meio dessa entrevista, claro que esse assunto não ia deixar de acontecer e Lula deu essa declaração, ao qual a gente vai ver agora. O que é engraçado é que essas pessoas estão se autocondenando quando eles estão pedindo anistia antes de serem julgados.
Ora, a primeira coisa que eles têm que fazer é defender a inocência deles. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. Ele tem que juntar prova, tem que ter advogado para juntar prova. Ora, eles estão com medo de ser condenados, eles querem pedir anistia antes de ser julgado. Isso não existe. Isso não existe. Eles terão que ser julgados, e se for julgado vão ser condenados, e depois de condenado é que se pode discutir o que fazer com eles. Uma boa cela e um tratamento, sabe, com muito respeito aos direitos humanos, é o que eles merecem se eles forem considerados culpados. É isso. Não existe outra discussão. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia são pessoas que estão acusando as pessoas. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. Como ele é mentiroso, um mentiroso custo mais, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo, eu sou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo, gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não. Você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Bem, essas foram as palavras de Lula, né, diretamente para vocês. Preferi passar o trecho da entrevista do que ler, né, a declaração, que eu achei muito importante a gente ouvir isso aí. Ele também tirou um sarro aí, porque provavelmente esse corte vai pro etc. em algum momento aí, como pérolas de sabedoria de um líder, porque foi engraçada a parte que ele falou, que ele alegou, que ele deu a entender que Bolsonaro teve uma dor de barriga, por isso que fugiu, de medo, né, por isso que fugiu para os Estados Unidos. Mas vamos comentar a coisa séria agora, né? Então essas foram as palavras do Lula. E você sabe que eu tava pensando exatamente isso? Não é que eu tô... Pronto, agora vamos falar que eu virei petista e estou defendendo o Lula. Mas se você analisar bem, o que ele falou faz muito sentido. Porque como é que você vai dar anistia para alguém que ainda nem foi condenado como culpado? Né? Isso faz sentido, gente. Não é verdade? Ai, mas aí agora você tá indo pro lado da esquerda. Não, eu disse que eu tô vendo da rua. Eu não tô nem em cima do muro, nem no terreno 1, nem no terreno 2. Eu tô vendo da rua. Mas faz sentido essa análise e essa resposta que o presidente fez. Claro, né? Que a gente sabe que tem muita gente aí que teve uma dor de barriga aí só de ouvir essas palavras aí. E assim, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. E a minha é essa. Eu achei interessante isso. A gente já vai falar o outro lado, tá bom? Espera só mais um pouquinho que eu quero aproveitar, porque desta entrevista à Rádio Tupi FM, né? Lá do Rio de Janeiro, na Super Rádio Tupi, clássica, né? Clássica, eu acho que tá, não sei, quase 100 anos aí no ar, não é? Uma coisa assim. Enfim, nessa mesma entrevista, o Lula defende que a PEC de segurança, né? A PEC nova de segurança, né? E diz que não vai fazer o GLO, né? A garantia da lei e da ordem nos estados, né? Então, nessa mesma entrevista no Rio de Janeiro, o presidente Lula afirmou nessa quinta-feira que não vai decretar operações de garantia da lei e da ordem, né, que é a GLO, né, na segurança dos estados, e defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, né. O texto deve ampliar atribuições da União e das forças federais no combate à criminalidade, que hoje são responsabilidades dos estados com suas polícias, né, e suas polícias civil e militar, né. E Corpo de Bombeiros, enfim, todas as polícias que são de responsabilidade estadual, né? Então hoje é assim que funciona. Essa PEC vai tentar uma ampliação, dando mais atribuições à União para ajudar nesse combate. Bom, vamos às falas do presidente. Muitas vezes os governadores não querem, né? Ou seja, não querem o quê? A atuação
da União na segurança pública, porque a polícia é um pedaço do poder do Estado e muitas vezes os governadores não querem que o governo federal se intrometa na segurança dos estados. Disse Lula, que também disse o seguinte, que de vez em quando eles, que no caso seriam os governadores, pedem que eu faça uma GLO. Eu não vou fazer uma GLO, porque a GLO foi feita no Rio de Janeiro e o governo federal gastou mais de 2 bilhões de reais na época do Temer, lembra? E não resolveu quase nada. Então, o que nós queremos é a participação ativa, de forma a ter uma ação complementar com a do governador do estado e resolver definitivamente a questão da segurança, explicou ele nessa entrevista aí. Lembrando que lá em 2018, né, no finalzinho do governo Temer, né, que era o governo Dilma, que foi impeachmentada e o Temer assumiu, o governo federal fez uma intervenção no Rio de Janeiro com a utilização dos efetivos das Forças Armadas no policiamento do Estado. E que não resolveu nada. Né? Quase, o Lula ainda falou assim, que resolveu pouca ou quase nada, né? Pouca coisa foi feita. A verdade é que não resolveu nada. Aliás, essa discussão da segurança pública hoje, lá na Rádio Tupi, permeou-se muito em relação à segurança do próprio estado do Rio de Janeiro, que está às mínguas na segurança pública. Né? Não é de hoje, claro, mas que está cada vez pior. Aliás, o crime organizado já toma conta de boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então lá o negócio é complicado. Não que não esteja complicado em outras cidades, como por exemplo São Paulo. Né? A gente tem visto notícias na Bahia que o bicho está pegando lá. Né? Enfim, eu acho interessante a gente estar acompanhando o desdobrar dessa nova PEC e conforme isso for avançando, a gente vai trazer uma análise mais detalhada de como isso vai impactar a segurança pública. Tem governador que topa, tem governador que não topa, porque vai mexer um pouco na estrutura do policiamento. O que eu digo para vocês é que não adianta nada mexer em estrutura do policiamento, em fazer toda uma PEC, falar que agora a União, o governo federal vai ajudar, o governo estadual vai ter um papel. Nas palavras do presidente parece muito bonito. Mas a verdade, presidente, governadores, né, também estou falando aqui para as esferas estaduais, e para você que me assiste, né, meu telespectador, não adianta nada fazer PEC, fazer um monte de coisa se você não melhorar as condições de trabalho das forças policiais. Ou seja, a primeira coisa que eu acho que deveria fazer com as forças policiais era pagar um salário digno. Muitos policiais têm que fazer bicos porque não conseguem complementar a sua renda suficiente para ter uma vida confortável com sua família. Há também a necessidade de nós implantarmos nos sistemas policiais, aliás, não é implantarmos, mas existe a necessidade real do Estado democrático, realizar algumas ações para diminuir, na verdade deveria se acabar com ações do policiamento, ações racistas, racistas a gente vê muito, homofóbicas, tratar pessoas que são mais pobres do que outras, com truculência, com violência, né? E quando é um bairro de pessoas mais nobres, né? Pessoas que têm mais dinheiro, aí se trata bem. Não estou dizendo que a polícia toda faz isso, mas a gente vive entra ano, sai ano, a gente vê muitos abusos das forças policiais, né? Só que no estado de São Paulo, o aumento de morte foi para cima dos 20% de mortes feitas pela polícia nos últimos 3 anos, 2-3 anos, né? Então, não adianta acabar com violência, não é matar todo mundo, né? A gente não pode ser assim, ai, Vitor, então quer dizer que você está defendendo os direitos humanos? Cara, direitos humanos eu não tenho nem que defender. Direitos humanos deveria ser algo que a gente não precisasse defender.
Mas a questão não é só questão de direitos humanos. A questão é, para acabar com o crime, tem que acabar com onde ele começa. E esse que é o grande problema. As nossas forças policiais, elas estão sempre prendendo, por exemplo, as pessoas que estão de baixo nessa pirâmide. Mas os de cima, que é responsabilidade da Polícia Federal, é muito difícil a gente ver. Por que você acha que ainda existe crime organizado no país? Por que o crime organizado só cresce? Por quê? Porque o crime organizado está dentro da estrutura. E isso é o que tem que ser combatido. Então, se a gente vai criar uma PEC de segurança pública que vai destinar mais verba e mais efetivo da Força Federal dentro dos estados, é necessário também a gente mudar um pouco a estrutura do que acontece de fato dentro de toda a estrutura, lá de cima até lá embaixo. Eu não posso vir aqui e descer o porrete na força policial, por exemplo, aqui de São Paulo, a PM, sendo que a gente sabe que a estrutura toda, desde do policial que está lá fazendo um patrulhamento na rua, atendendo as ocorrências, até lá em cima, que é os comandantes, o secretário de Segurança Pública do Estado, né, o ministro, os ministros, o presidente, tudo, a gente precisa analisar aonde nessa estrutura toda existe algo errado. E passar PEC ou não passar PEC e não olhar para esses problemas estruturais que estão acontecendo na segurança pública, não só nas polícias, mas na governabilidade, na maneira como governos, seja de direita, seja de esquerda, de centro ou do diabo a quatro, destinam as suas verbas e agem de fato para a segurança. Às vezes parece que a força de segurança pública serve só para defender o interesse político do governo e não a população em si. É o que às vezes parece, é o que eu já vi, tá? Eu já fui muito pra rua, você que me acompanha aqui há mais de 10 anos já, no Fato Brasil não, mas há mais de 10 anos na WTV Brasil, me acompanhava no Sem Limites, junto com o Marcos Savoy, na NGT, lá atrás, há mais de 10 anos atrás também, sabe muito bem que eu já fui por meio de manifestação, já fiz várias reportagens, conheço muita gente, conheço policial, conheço motorista, conheço taxista, conheço tudo, político, conheço muita gente. Então eu não estou trazendo aqui um achismo que veio da minha cabeça. Eu estou fazendo aqui uma análise de coisas que eu já presenciei e que eu acredito que só uma PEC não vai ajudar. Claro, se a gente vai facilitar a lei e a ordem, sem ter que invocar um decreto que vai dar poder soberano, que vai plantar lei marcial, qualquer política de segurança pública que venha realmente trazer benefícios à população é válida. É bom. Se essa PEC vai trazer maior efetivo federal para ajudar os estados, ótimo. Mas, como eu disse, não adianta nada fazer isso se continuar a mesma coisa, a mesma estrutura com crime organizado infiltrado do jeito que está. Vitor, você não tem medo de falar isso? Não. Eu estou falando a verdade. Eu não estou dando nome, porque se eu der nome aqui eu morro. Vocês sabem disso. Então a gente vai falando, que é justamente para ver se a nossa população vai começar a acordar para isso também e cobrar os seus políticos, né? Porque daqui a pouco quem vai mandar no Brasil, se é que já não vai ser o Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser ninguém. Vai ser o crime organizado. O que eu acredito que já aconteça em boa parte da estrutura do Estado democrático de direito no Brasil, né, que acaba não sendo muito democrático nesse sentido. Bom, ainda falando sobre a questão aí da denúncia contra Bolsonaro, né, a consciência tranquila, diz Bolsonaro em primeira aparição pública após a denúncia, né. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, classificou nessa quinta-feira como, abre aspas, entre aspas, né, narrativa, o conteúdo da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra ele e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Em sua primeira declaração pública após a manifestação da Procuradoria-Geral da República no primeiro Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, Bolsonaro também afirmou que está com, entre aspas, consciência tranquila. Tem algumas imagens aí da participação dele nesse seminário aí do Partido Liberal. Vamos pôr aí na tela enquanto eu leio aqui. Então, não tem obsessão de poder, tenho paixão pelo nosso Brasil, ao contrário de alguns poucos aqui em Brasília que no momento mandam muito.
e eu estou com a consciência tranquila. Né, é o que está dizendo aí o Bolsonaro. Ele ainda diz, eles, né, nada mais têm contra... Vamos pôr as imagens de novo aí. Então, ele ainda fala que nada mais eles têm contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo, investiram pesadamente agora nessa última golpe. Declarou, né, Jair Bolsonaro, como você está vendo nas imagens aí, o ex-presidente nesse evento aí do PL, né, primeiro seminário de comunicação, é isso? Primeiro seminário nacional de comunicação do Partido Liberal, que é o PL, né? E ainda nesse assunto, a defesa do Bolsonaro vai pedir, né, 2 dias, né, após a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, denunciar Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, os advogados do ex-presidente solicitaram ao Supremo, né, um prazo de 83 dias para apresentar resposta à denúncia. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, havia estabelecido um prazo de 15 dias para a defesa, né? A defesa argumentou que o pedido extra se justifica, pois, abre aspas, os autos não estão integralmente disponíveis à sua defesa, fecha aspas, né? E já que a gente falou da defesa, né, o advogado do Bolsonaro disse que vai pedir anulação da delação de Mauro Cid, né? Então, o advogado do ex-presidente Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que vai pedir a anulação da delação do ex-ajudante de ordens e tenente-coronel Mauro Cid. A declaração foi dada hoje, né, nessa quinta-feira, ao programa Estúdio I do canal Globo News, né? No programa, questionado se pedirá a anulação da delação, Vilardi respondeu, evidentemente que sim. Bom, dado todos os lados, Lula falou, Bolsonaro falou, então agora resta a nós acompanhar como que vai ser o desfecho dessa história, né? E de como vai acontecer, se vai ter prova, se vai ter anulação. Isso a gente vai acompanhar aí no processo legal que vai agora adiante no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai estar sempre comentando aí os desdobramentos deste que foi um caso muito sério envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos mudar de assunto um pouco e a Procuradoria dá parecer favorável ao serviço de mototáxi em São Paulo. Isso é um assunto importante para a categoria, para todos os motociclistas que trabalham com moto, fazendo entregas. É uma categoria muito grande, que cresce cada vez mais e que eu já cobrei aqui que tem que ter respeito e olhar do Estado, né, dos governantes para essa categoria que está largada, basicamente isso. Bom, mais um capítulo na guerra entre as plataformas de serviços de mototáxi por aplicativos e a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos falando agora do município de São Paulo. Desta vez é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, contrário à decisão da administração municipal em proibir os serviços de mototáxi. Então a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, né, é contrária à decisão da administração municipal, né, do prefeito, da gestão do prefeito Ricardo Nunes, de proibir o serviço de mototáxi. O parecer da Procuradoria-Geral vai ao encontro da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, né, da Associação dos Motofretistas do Brasil, a AMB, contrária à suspensão da atividade conforme decisão da Prefeitura de São Paulo. Segundo o documento da PGR, né, a suspensão por parte da Prefeitura contraria a competência da União e os princípios das livres concorrências e iniciativas. A Prefeitura, né, por seu lado, divulgou uma nota que, abre aspas, está com uma campanha que alerta sobre os riscos do uso de mototáxis na capital, reforçando sua política de preservação à vida e segurança no trânsito, fecha aspas. A nota diz ainda que, abre aspas, a proibição dessa modalidade de transporte por decreto municipal de 2023 visa exclusivamente o cuidado com a saúde e a vida da população. Vale ressaltar que o serviço também está proibido pela Justiça por decisão da 7ª Câmara do Direito Público, fecha aspas.
Eu acho interessante eles falar que visa exclusivamente o cuidado com a saúde e a vida da população. Engraçado, né? Agora a prefeitura diz que está tão preocupada com a saúde, com a vida da população, mas deixou 2 anos sem investir na limpeza das calhas e dos bueiros. Agora está fazendo força-tarefa correndo contra o tempo para mostrar que está fazendo alguma coisa depois que 2 pessoas só aqui em São Paulo já morreram por conta das enchentes. Aí, ou seja, quando é pro mototáxi, pro cara que quer trabalhar e ganhar a vida, aí ela está preocupada com a saúde da população, mas quando é para dengue, a gente não vê uma campanha efetiva, a gente vê incompetência. Quando é para enchente, a mesma coisa. Engraçado a prefeitura de São Paulo, né? É muito engraçado, porque quando é algo para ajudar o trabalhador, ela diz que não vai poder porque ela está cuidando da saúde e da vida da população, mas deixa a população morrer afogada, deixa a população ficar ilhada porque não cuida bem das nossas redes de esgoto, das nossas redes das nossas calhas, dos nossos bueiros, né? E acontece tudo isso aí. E ainda autoriza a destruição de Mata Verde para construir prédio. Ou seja, acabando com a natureza, deixando pior a qualidade do ar, né? Causando esse estrago todo que a gente vê nas enchentes, que não é só em São Paulo e outras cidades também, mas todo voltando aqui, porque já que a Prefeitura de São Paulo visa exclusivamente cuidar com a saúde da vida da população para não colocar mototáxi, por que ela não age dessa mesma forma para ser competente no que ela está sendo incompetente em várias frentes aqui em São Paulo? Fica aqui o meu comentário. E uma notícia rápida, né? O Toffoli, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, pediu nesta quinta-feira o destaque de 2 recursos sobre a revisão da vida toda em aposentadorias pagas pelo INSS. Com isso, o julgamento que estava em andamento no plenário virtual deve ser remetido para discussão em plenário físico. Essa revisão é um mecanismo que permitia aos aposentados o INSS recalcular o benefício com base em todas as contribuições previdenciárias feitas ao longo da vida, que a gente já falou sobre isso na semana passada. Pelas regras regimentais, com destaque de Toffoli, né, a votação deve ser zerada, ou seja, agora vai voltar tudo do começo, e dessa maneira os 4 ministros que já haviam votado pela rejeição dos recursos e contrários à revisão da vida toda, Nunes, Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, terão que votar novamente e assim poderão, ocasionalmente, mudar o seu posicionamento. Não há data definida para esses novos julgamentos, que depende da inclusão da pauta pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos continuar acompanhando nesse desdobramento e vamos ver o que vai dar. Bom, vamos agora para as últimas notícias desta quinta-feira do nosso programa. Calor levou mais de 5 mil pessoas a buscar atendimento no Rio em 2025. Olha só, a gente está falando sobre a questão da natureza, isso só mostra. Flávio Dino manda governo apurar regularidade de emendas para eventos. A gente está acompanhando isso e vamos trazer aqui os desdobramentos dessas emendas que eu já critiquei muito aqui. Moraes libera acesso público a vídeos e áudios da delação do Mauro Cid, o que está gerando mais ainda repercussão sobre esse caso, ao qual nós repercutimos hoje, analisamos hoje, mas que continua aí. Dólar cai, vai a R$ 5,69 após aceno de Trump e a China. Tá aí a novela do dólar, que é outra novela também. E motoristas de Uber agora podem bloquear os passageiros. Pois é, essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu tô de volta pra gente encerrar a semana com um Fato Brasil maravilhoso. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau!